Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito o vereador Chico Mineiro para realizar leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Amém. Amém. Estando presente a maioria dos senhores vereadores, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores e as vereadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador Paulinho Basílio, realizar leitura do expediente de hoje. Expediente de 11 de novembro de 2019. Convite do Caminhos do Contestado para o lançamento oficial da região turística Caminhos do Contestado, que acontecerá no dia 12 de novembro. Ofício número 260 de 2019 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 602 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 078 de 2019, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 866 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 261 de 2019 do Executivo, encaminhando o projeto de lei substitutivo número 116 de 2019. Ofício número 258 de 2019 do Executivo, enviando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 138 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e dar outras providências. Ofício número 259 de 2019 do Executivo, enviando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 139 de 2019, que altera dispositivo da Lei Municipal número 6.088, de 8 de setembro de 2017. Ofício número 262 de 2019 do Executivo, enviando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 140 de 2019, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e dar outras providências. Ofício número 263 de 2019 do Executivo, enviando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 141 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e dar outras providências. Ofício número 265 de 2019 do Executivo, enviando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 142 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e dar outras providências. Ofício número 264 de 2019 do Executivo, enviando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 143 de 2019, que institui e autoriza a cobrança de contribuição de melhoria e dá outras providências. Projeto de lei número 144 de 2019, que institui no calendário de eventos do município de Canoinhas o mês Novembro Roxo, de autoria do edil Paulinho Basílio. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei número 123 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e dar outras providências. Projeto de lei número 126 de 2019, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e dá outras providências. Para a primeira votação, projeto de lei número 128 de 2019, que estabelece horário de funcionamento das farmácias e drogarias do município de Canoinhas e dá outras providências. Tribuna Livre, Douglas Prado Marcos, Instituto Conservar. Indicações. Indicação número 263 de 2019, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao excelentíssimo senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de obras, o conserto das lajotas da rua Coritibanos, em frente ao colégio Almirante Barroso. Indicação número 264 de 2019, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal,
e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de Planejamento, melhorias na iluminação da BR-280, trecho compreendido do trevo que dá acesso à Avenida dos Expedicionários até a ponte do Rio Água Verde. Era o que continha, senhor presidente. Eu gostaria de fazer o registro da presença do comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel PM Silvano Sacinski. Gostaria de cumprimentar mais uma vez o Cláudio, que se faz presente, e o Darcy. Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se há vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas que nos assistem, público aqui presente, quero parabenizar o vereador Vilmar Sudowski pela indicação 263, da qual essa mesmo já fiz 3 vezes, que está precária aquela situação ali da rua Curitibanos. E dizer que ali é uma questão de urgência, além de estar a quadra toda, dentre a Marechal Floriano até a Gaetano Costa, toda destruída, além disso, está causando perigo bem em frente ali o Colégio Almirante Barroso. Muito perigoso ali mesmo. Eu acredito que teria que começar o mais breve possível. Dentre as 2 que eu já fiz e mais esse reforço do senhor, eu acredito que agora é a hora. Chega de fazer indicação e tem que colocar a mão na massa. Sim, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Vilmar Sudowski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudowski. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, internautas, comunidade aqui presente, um cumprimento especial ao Tenente Coronel Sacinski, nosso comandante do 3º Batalhão, parabenizar pelo trabalho que vem realizando, Tenente, em prol da nossa segurança, e canoense, trabalhando em prol dos canoenses. Parabéns pelo seu trabalho, muita luz, muito sucesso no seu trabalho. Senhor presidente, já o vereador Chico Mineiro já havia em outras oportunidades realizado essa indicação, e eu também tomei a liberdade, vereador Chico Mineiro, de fazer novamente e fazer uma intervenção junto à Secretaria de Obras para que alguém vá resolver aquele problema o mais rápido possível. É um local que fica bem em frente à escola, Almirante Barroso. Os carros passam ali, esfregam o carro por baixo, o cano de escape, escapamento, o motor, enfim, né? E o fluxo, em alguns momentos, ali é bastante grande, de jovens e adolescentes chegando e saindo, pais trazendo, professores. Então, precisa, sim, ser feito a correção daquela parte das lajotas naquele local. Então, a gente vai trabalhar. Amanhã eu quero ir falar com o Nilson, nosso secretário de Obras, e ver se aquele pessoal que fez o trabalho lá da Major Vieira, aquele menino pode ir trabalhar lá, Chico Mineiro, para nós podermos resolver aquele espaço que precisa ser resolvido. Em frente a uma escola, aquela cratera que se encontra lá não pode ficar. A gente vai resolver com toda certeza, Chico Mineiro. Vamos juntos fazer esse trabalho para que isso ocorra, tá certo? Outra indicação é com relação à iluminação da BR-280. Eu acho que esse momento é um momento importante, vereadora Norma, que seja feito a revitalização, trocado por LED, aquele espaço, muita gente caminhando, está bastante escuro. Eu passei nos últimos dias lá à noite, caminhando, e está bastante escuro, precisa ser revitalizado. Quero ter esse diálogo também no dia de amanhã com o secretário de Planejamento, com o Rafael, e trabalhar no sentido de que nós consigamos, ainda este ano, se possível, presidente, nós revitalizarmos aquela área lá, substituindo aquelas luminárias, porque aquelas luminárias lá são daquelas bem antigas ainda, não sei nem dizer o nome das quais luzes que ela pertence, mas ela é bastante bastante fraca mesmo para aquele local. Então, é o portal de chegada no nosso município, e com uma luz tão apática, tão fraca. E também as pessoas hoje estão caminhando, estão trafegando, tanto de
os ciclistas têm utilizado muito aquela região, quanto os pedestres. Então, das duas maneiras, das três, né, para que seja rapidamente revitalizado, trocada aquelas luminárias por LED daqueles postes que ficam ali entre a Avenida dos Expedicionários, do trevo da Avenida dos Expedicionários, até na altura da ponte, ou quem sabe um pouquinho para frente ali, da ponte do Rio Água Verde, que também faz o contorno para dentro da cidade. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadoras Camila e Thelma, nobres colegas vereadores, os nossos representantes do Instituto Conservar, o comandante da polícia, o coronel Sacinski, os nossos, a família assim, aí sempre nos representando muito bem, os internautas. Eu gostaria de manifestar sobre a resposta que veio em relação às despesas com o SAMU, porque há comentários que a contrapartida do município é de valor superior ao que efetivamente o Estado repassa. E é importante sabermos desses números, porque a resposta veio e, de fato, a União, o incentivo é R$ 21.919 por mês, e todas as outras despesas somam equivalente a R$ 30 mil. E também uma indagação que nós fizemos no requerimento foi sobre a questão de treinamentos, enfim, com os funcionários da SAMU. E a resposta veio que, sempre que possível, eles participam de treinamentos e eventos. Mas são números que eu acho importante a comunidade saber. Também gostaria de fazer o registro aqui de que nós fizemos um requerimento há uns 15 ou 20 dias atrás, sobre a questão da COSIP, que o interior ainda estariam sendo cobradas as taxas da COSIP do interior. O prefeito nos encaminhou aqui um ofício dizendo que a Celesc foi comunicada, enfim, mas vendo os termos aqui, a unidade de Mafra diz que foi dia 19/8/2019 que eles receberam a via original, e está a cópia do termo de convênio. Então, eu acredito que, a partir do próximo mês, a população que reside no interior não terá mais a cobrança da COSIP em suas contas. Só um registro, porque a ação aí foi, depois que nós nos manifestamos, ela foi rápida, e, se Deus quiser, no próximo mês eles não terão mais essa taxa, e nós não precisaremos mais justificar que aprovamos uma lei dando isenção para eles, e eles estão sendo taxados. Seria isso, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, senhor coronel, me perdoe. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, de maneira muito especial, cumprimento o tenente coronel Sacinski, comandante do 3º BPM, o Douglas do Instituto Conservar, Fernando do Comitê, família Sim, inclusive até agora estava acompanhado, deu uma saída do meu amigo, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, Darcy, lá da Secretaria de Obras. Senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu vou comentar a resposta de um requerimento que eu havia formulado ao senhor secretário de Educação, Osmar Liskovski. Houve algumas reuniões, algumas conversas com relação a uma possibilidade de Canoinhas se inscrever no projeto das escolas cívico-militares. Eu já, desde o ano passado, já comentava alguma coisa nesse sentido, com relação ao Colégio Policial Militar. Formulei o requerimento quando tomei conhecimento inicialmente que os estados iriam fazer a adesão, e após, através de uma normativa da Presidência da República, também os municípios. Formulei um requerimento ao professor Osmar Liskovski, qual gentilmente sempre responde, com o seguinte teor: em atenção ao requerimento 865/2019, do vereador Coronel Mário, servimos do presente para informar a Vossa Excelência
que a Secretaria Municipal de Educação está verificando os encaminhamentos legais para adesão ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Eu sei que havia um prazo, tem a questão legal para adesão, mas infelizmente hoje eu fui verificar a relação no país, 643 municípios fizeram adesão. E lamentavelmente, pelo menos nessa relação que eu tenho, Canoinhas não consta. Eu acho que alguns cavalos que passam encilhados nós não podemos deixar de montar. A gente sabe de todos os aspectos legais que envolvem uma situação dessa, o próprio interesse do município, mas nós tínhamos que estar um pouco mais atentos nesse aspecto. Porque, com certeza, quem vai fazer a escolha no país desses colégios, eles vão seguir uma ordem de inscrição ou de adesão. E havia toda uma solicitação por parte de integrantes da comunidade que o município, né, aderisse ao programa. Ao menos nessa primeira relação de 643 municípios não consta Canoinhas. Talvez até pode ter sido feito o município ter aderido e eu desconheço. Mas eu lamento caso isso não ocorreu. Porque, novamente, né, na minha leitura e no meu entendimento, respeitando todas as opiniões em contrário, eu acho que era uma oportunidade de ouro que nós não podíamos perder. Seria isso, muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Mais ninguém, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não há inscrições. Nesse momento, com alegria, que convido o senhor Douglas Prado Marcos e a engenheira florestal Flaviana Friedrich, representando o Instituto Conservar, a fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Cumprimentando o senhor presidente Célio Galeski, em seu nome cumprimento a todos os vereadores, cumprimento a todos os presentes e aos que assistem pela TV e câmera, boa noite. Venho nesta tribuna representar o Instituto Conservar em Canoinhas, que elaborou o projeto para a mata ciliar do Rio Canoinhas, visando a proteção e preservação da água que abastece nossa cidade. Venho responder ao requerimento número 945/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, no qual consta os seguintes questionamentos. Se há proposta/projetos cadastrados para a utilização dos valores recebidos com os termos de ajuste de conduta TAC para a estruturação socioeconômico-ambiental, visando geração de emprego e renda nas propriedades ribeirinhas e desenvolvimento sustentável da bacia do Rio Canoinhas. Bom, esse termo de ajuste de conduta é o termo que se refere à empresa West Rock, né? A expansão da West Rock, que causa um impacto ambiental na nossa cidade, na cidade de Três Barras, né? Mas, enfim, na nossa região. Então, esse termo de ajuste de conduta ele vem atender, né, a esse impacto. Se há proposta/projeto de construção de um centro de triagem de animais silvestres resgatados por tráfico, acidente e outros motivos, para que esses possam ser tratados aqui e restituídos ao seu habitat natural, sem ter que irem até a Central Florianópolis, para lá tomar as providências devidas. Ou seja, a descentralização desse serviço, diminuindo custos, né? Se a instituição possui planos de gestão e quais? Se a instituição tem apoio da iniciativa privada, autarquias, fundações ou outros, né? Especificar. Queira, né, no caso para mim, por gentileza, especificar outros projetos, detalhes relevantes para o conhecimento da população, né? Então, a gente veio aqui porque realmente existem, né, projetos que foram elencados já desde 2017, né, para que essa verba, né, fique aqui no município. Tá? Então, agora eu gostaria de convidar para informações técnicas, né, a engenheira florestal Flaviana Friedrich, que vai detalhar o projeto. Lembramos também que está presente aqui, né, a engenheira agrônoma
né, Fernanda Raiduc, que representa o Comitê do Rio Canoinhas, né, que também é nosso parceiro no projeto. Tá ok? Obrigado. Então, eu cumprimento o senhor presidente, né? Em seu nome, eu cumprimento a todos os vereadores presentes, os que estão assistindo pela TV Câmara. Então, boa noite. Bom, eu sou engenheira florestal, eu represento o Instituto Conservar, né? E a gente elaborou um projeto em 2017 pelo TAC, né? O TAC, ele tem alguns parâmetros que devem ser seguidos, principalmente a lei de SNUC, né? No projeto que a gente escreveu, a gente tendeu a atender todas as leis. O que a gente não atendeu foi uma parte muito pequena, mas atende todas, praticamente, né, em sua parte. Então, esse projeto do Rio, estruturação econômica e socioambiental de toda a mata ciliar, né, envolvendo as escolas, os alunos, a população ribeirinha, e impacto diretamente a captação de água. Então, esse projeto vai percorrer 45 quilômetros do rio, saindo da captação de água, da Casan, 45 quilômetros de mata ciliar dos dois lados do rio. Ali, nesse trajeto, vai contemplar o ICMBio, que vai ser tipo uma área tipo que vamos usar para tipo base do que tem de árvores, do que tem de fauna, para isso servir de parâmetro técnico para nós fazer nucleação, que é o plantio das matas nativas e árvores nativas na região, para ter uma melhor adaptação, saber o que tem realmente, né? Porque é uma das áreas mais preservadas e que tem um requisito ambiental muito grande. Também vai afetar diretamente a cidade de Major Vieira e Canoinhas, vão ser as que pegam no 45 quilômetros, né? Claro que futuramente esse projeto vai ser expandido para outras cidades do nosso Planalto Norte. O que é esse projeto? Porque a recuperação da mata ciliar, né? Principalmente a escassez de água. Então, estamos passando por períodos. A gente está vendo aí desde 2017, a gente teve quase racionamento, esse ano de novo, quase tivemos racionamento de água. Então, o que visa esse projeto? Com a colocação da mata nativa, a gente vai ter o pagamento de moeda para os proprietários que aderirem ao nosso projeto. Claro, eles vão ter que aderir a esse projeto. Daí a gente vai entrar com todo o apoio técnico, com material, para eles poderem aderir. Então, esse pagamento de moeda já tem projetos que já foram aprovados, já estão dando muito certo. Então, é um projeto de pagamento por serviços ambientais, produtor de água do Rio Vermelho, que esse projeto foi criado em 2011. E os resultados são ótimos. A Fundação Boticário fez um estudo que a redução dos custos no tratamento de água são em 106 mil por ano. Então, dá 13% o custo total de produtos químicos são reduzidos por esse pagamento. Eles fizeram o pagamento, eles fizeram a recuperação da mata ciliar e, com isso, teve a redução de tratamento de água. Por quê? Porque vai reduzir resíduos, sedimentos, tudo isso para o tratamento da água. Então, é um dos fatores mais importantes. A água, né? O nosso bem essencial. E se hoje a gente não visar esse bem tão precioso, a gente vai ficar sem. Porque estudos indicam, né? Os rios estão secando, vão secar. Se não tomar medidas hoje já, a gente vai ter racionamento, vai ser uma coisa comum de se falar, e isso a gente não quer, né? Então, eu acho que viemos apresentar esse projeto porque vocês são nossos representantes de nós, Canoinhas, né? Porque é muita emoção falar nesse projeto, porque é um projeto de vida quase, sabe? Então, a gente pede apoio, claro que vocês olhem pela gente, né? Olhem pelas nossas futuras gerações. Então, falando em dados, redução de sedimentos, redução da turbidez da água, então tudo isso melhora a qualidade. E outra, tem uma economia de 2,8% de produção a mais de água vai ter se fizer essa proteção. Já é dado, já tem estudos. Então, 2,8%, eu até anotei esse dado, é o suficiente para o consumo de 29 mil pessoas no ano. Então, é muita água aqui. Por quê? Porque a mata ciliar, ela tem um sistema onde ela vai agregar a água, né? Vai cuidar dessa água, porque quando o rio está secando, a gente tem as áreas que são úmidas. Essas áreas úmidas, quando tem o baixo nível do rio, essas áreas úmidas vão mandar água para o rio, então continua o fluxo normal. Então, é um sistema muito inteligente, né? A natureza, ela é perfeita, né? Então, a recuperação dessa mata vai melhorar, vai ter mais água, então, muito interessante. Então, e o principal de tudo isso não é só o plantio das mudas, mas a educação ambiental. Nosso projeto visa muito a educação ambiental, tanto da quem está diretamente impactado,
ali pelo projeto, como as escolas, né? A gente seria fazer um trabalho de educação ambiental, qual está detalhado no nosso projeto. A gente tem esse projeto, quem quiser esse projeto, a gente pode disponibilizar ele para vocês lerem, né? Tem muitas coisas que a gente atende nesse projeto. Então, é sempre, os objetivos é melhorar o meio ambiente, né? É utilizar sustentavelmente todos os nossos recursos e a educação ambiental, porque é aí que vai começar a mudança, né? Então, é um projeto bem interessante, né? Eu agradeço muito essa oportunidade de a gente estar aqui apresentando. Também a gente tem o projeto dos CETAS, né? Claro, eu falei esse projeto com mais ênfase porque ele afeta diretamente a água, né? O uso da água no nosso município, né? Então, esse foi o projeto. A gente também escreveu um projeto que a gente protocolou em 2017, tanto esse projeto de estruturação socioeconômica ambiental e o projeto de Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS. Esse protocolo foi feito dia 21/12/2017. 347 o nome do protocolo. Foi os dois protocolos o mesmo, 347, foi protocolado junto. Foi na Fátima, né, hoje é o IMA, Instituto Meio Ambiente. E a gente tem, claro, vários outros projetos aí que a gente está visando, né, que a Norma solicitou que a gente esclarecesse, né. Temos projeto que um projeto que a gente viu seria o da praça. A gente queria fazer um memorial de educação ambiental com memorial aos antepassados, né, pela colonização existente. E a outra ideia que a gente busca há muito tempo, claro, e surgiu hortas comunitárias, né, que é um projeto que estão dando muito certo. São Paulo, Curitiba já tem uns projetos bem interessantes que a gente pode seguir. A gente também tem algumas ideias de Portugal sobre como funciona o sistema lá, muito interessante, de um trabalho de um biólogo também, muito bom, que ele vai entrar junto nesses projetos da gente, está ajudando a gente a escrever, claro. Então, tudo está em curso. Eu agradeço, muito obrigada, seria isso. Eu abro a palavra aos senhores ou às senhoras vereadoras que se desejarem se manifestar. Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês. É bom nós e a comunidade tomarmos conhecimento disso, né? Mais detalhadamente, porque o Instituto Conservar ele ainda está desenvolvendo os projetos, mas com uma certa timidez. E é importante isso ser levado para a população. O que nós conversávamos na sessão da semana passada é que, na verdade, que para o município nós precisávamos legalizar a Fundação do Meio Ambiente, para ela poder gerir esses recursos e aplicar os recursos do TAC de todas as empresas que as têm. O que vocês trouxeram à tona é que vocês têm um protocolo 347 que foi protocolado na Fátima. Sim. Teve alguma resposta desse protocolo? Não, a gente não teve resposta do protocolo. Tá, então, talvez a gente faça na próxima sessão um requerimento pedindo informações sobre o encaminhamento que foi dado a esse protocolo. Acho que é de extrema importância nós conhecermos e sabermos desses detalhes, porque, como muito bem foi incisivo o presidente da Ampla Norte, lá naquele dia, do lançamento da abertura do edital lá do ICMBio, que não tinha nenhuma espécie de projeto protocolado. E o prefeito Orildo Severghini foi muito incisivo, que tinha conhecimento. E a resposta que nos veio, porque os mesmos questionamentos nós fizemos também para o presidente do ICMBio. E a resposta que veio dele veio uma resposta espetacular. Muitas ações poderiam ser realizadas na nossa região, inclusive pensando em economia, geração de emprego e renda, assim como o projeto de vocês. E, de fato, nós precisamos estudar isso até, eu digo, com uma urgência, a forma de nós termos uma fundação de meio ambiente, porque é ela que teria autonomia e legalidade para gerir esses recursos e dar o encaminhamento devido aos projetos. Mas, desde já, assim, dar os parabéns para vocês pela atitude, pela iniciativa,
e nós vamos ter que nos empenhar para efetivamente participarmos desse processo para que isso aconteça e que a gente salve ainda esse manancial de águas que nós temos aqui na nossa região. E quanto à fundação, o vereador Paulo Gniski, ele apresentou uma proposta que seria uma fundação cultural e que seria mais ou menos naquela linha, eu acredito que uma para o meio ambiente. E nós deveríamos nos abraçar nessa causa, vereador, e encontrarmos uma alternativa, porque esse seria o caminho, era para o turismo e eu acredito que para o meio ambiente, que seriam o que viabilizaria através desses TACs. Tá? Mas desde já, parabéns e obrigado pela presença. Antes de eu passar a palavra, Flaviana, eu sei que às vezes vem instituto esse, aquele, mas eu creio que a oportunidade de hoje é importante até para divulgar um instituto, né, o Instituto Conservar. O que é Instituto Conservar? Quem são? Sabe? Até para você poder colocar não só para a Câmara, mas também para a população, aproveitando aqui a nossa assessoria de imprensa, Douglas, para que a gente possa ajudar a divulgar, né, esse instituto. Vou passar para o Douglas ali. Bom, o Instituto Conservar, né, em Canoinhas, ele está mais ou menos há 1 ano e meio, né, que a gente entrou em contato com... Eu tenho uma amiga de faculdade que fundou o Instituto Conservar em São Francisco do Sul, né? Então, o Instituto Conservar já tem em torno de 5 anos, né? Então, e de lá para cá, ele vem desenvolvendo atividades de educação ambiental, principalmente, né? E chamou nossa atenção, porque eles estão trabalhando efetivamente lá no Porto Brasil Sul, em São Francisco do Sul, trabalhando com ações de educação ambiental, enfim, nas escolas, bastante atividades nas escolas, naquela região. E como, né, a gente viu a idoneidade, né, do Instituto Conservar e ela convidou a gente para participar, né, a gente começou a entrar em contato num certo, né, digamos assim, um namoro, né, para conhecer melhor também, para poder trazer essa oportunidade para a nossa região, né. E a gente visa muito isso aí, o nosso intuito com esses projetos e do próprio Instituto Conservar é que a gente possa contribuir para as próximas gerações, né. De qualquer forma, independente se vir esse termo de ajuste de conduta da West Rock para cá ou não vir, a gente vai tocar esse projeto, nem que seja em partes, né? Porque o valor do termo de ajuste de conduta é em torno de 6 milhões de reais, né? Então é um valor bem considerável, que deixou de vir para a nossa região, né? Não foi por falta de apresentação do projeto, né? Que a gente protocolou o projeto, enfim, só que a gente não teve, né, resposta. Mas a gente já conversou com a equipe, né, e com o pessoal do comitê, com a Fernanda, com a Flávia e mais o pessoal lá do Instituto Conservar lá em São Francisco do Sul, e decidiu que a gente vai tocar para frente esse projeto independente, né? É por isso que a gente veio até aqui também para pedir o apoio de vocês, né? Porque vocês, né, têm melhor do que a gente, têm até acesso, né, a recursos que vêm do governo, a recursos que estão disponíveis para esse tipo de atividade, né, que visa tanto a questão da educação ambiental como a questão também de preservação, né, da nossa água, preservação da água, né? Enfim, a água, né, a gente já até tem projetos na Câmara aqui que foram aprovados com relação às cisternas, né, que para construir uma casa hoje tem que ter a construção de cisterna, tudo isso aí já é visando a preservação da água, sabe? Então a nossa preocupação realmente é com o nosso futuro, porque a gente sabe que esse é um recurso escasso. Com a palavra, vereadora Norma. Só um detalhe, talvez fosse interessante vocês deixarem conosco uma cópia desse protocolo e uma cópia do projeto na casa, para a gente estudar uma forma legal de poder participar, porque tudo isso demanda recursos financeiros e bastante. Porque esse TAC da West Rock, a gente já nem sonha mais com ele, porque o recurso já foi aplicado. Mas nós teremos outros TACs que serão feitos nos próximos anos, meses, enfim. Mas a gente teria que estudar uma forma de a gente viabilizar recursos para que esses projetos sigam em frente. Tá? Eu acredito que seria importante deixar para a gente ter conhecimento, inclusive do estatuto do Instituto Conservar, para a gente ver que forma que nós poderíamos participar desse projeto. A forma legal, a viabilidade, enfim. Tá Sim, bom? com toda certeza, né? A gente vai
vai disponibilizar uma cópia do projeto, tudo em si, né? E também a gente tem o apoio, né? Tem o apoio aqui das instituições da área do meio ambiente, né? A gente teve uma conversa com o pessoal lá da Polícia Ambiental, teve a conversa com o pessoal do Instituto CMBio, né? E da própria Fátima, né? Do IMA, e os quais sinalizaram que existem recursos, né? Que podem ser alocados, né? Que a gente vai acabar, né? A gente está buscando, já sempre está buscando isso. Claro, a gente não consegue dedicar também um tempo maior para isso, para a gente ter os nossos afazeres dentro da nossa empresa, mas, enfim, a gente sabe que existem recursos, né, e que eles já sinalizaram que existem, então a gente vai começar a divulgar um pouco mais, isso até o próprio Instituto Conservar, né, Célio, para a gente conseguir também deixar a par de como que funciona e o que é o Instituto Conservar para a população. O vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, especialmente o tenente coronel Sacinski, internautas, quero saudar o Douglas e a Flaviana e fazer algumas colocações no sentido talvez até de colaborar. Essa situação que o prefeito de Major Vieira, presidente da Ampla Norte, colocou aquele dia, é uma situação que a gente precisa analisar de duas maneiras. Primeiro, um projeto de elevada monta como é esse que a West Rock está fazendo, a negociação, enfim, a tratativa a nível estadual para investimento, ela foi tratada muito antes de que o assunto viesse a chegar na discussão na comunidade aqui. Enquanto a comunidade estava imaginando, será que vai acontecer ou não vai acontecer, a empresa estava fazendo as tratativas com o governo no sentido de viabilizar o investimento desse porte maior do estado de Santa Catarina no ano. Por que eu faço essa colocação? Porque o nosso passivo ambiental histórico aqui da região, ninguém lá em Florianópolis está preocupado em vir resolver. Aliás, tem muita gente lá que nem sabe onde é Canoinhas, e que quando a gente vai conversar com eles, o pessoal até pelo nosso sotaque pergunta se são do Paraná. Isso é uma coisa comum, né? A gente tem uma situação de um esquecimento histórico com o estado de Santa Catarina, nos esqueceu historicamente aqui, independente de partido, época e tudo mais. Mas quando tem um investimento grande na região, e desse investimento vai gerar um valor significativo, como é esse caso aqui, aí o pessoal acaba se interessando em levar esse recurso para ser investido na região deles, normalmente ponte adentro. Então, senhor presidente, eu faço a colocação que não houve um trabalho muito forte na nossa região, e falo, não houve um trabalho muito forte por ninguém, inclusive por nós, inclusive por mim, no sentido de que fosse trabalhado mais fortemente essa elaboração de projetos. Esse projeto esse valor que nós estamos falando, ele é previsto no artigo 36 da Lei 9985 de 2000, que fala que o montante dos recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais da implementação do empreendimento. Eu até acho que é mais que esse valor, vai ser mais. Então, essa lei, ela fala que no caso de licenciamento ambiental, de empreendimentos de significativo impacto, aí que é interessante, a nossa região, investimentos de significativo impacto são muito poucos, historicamente. Então, nesses casos de investimento de significativo impacto, o órgão ambiental competente, ele vai obrigar o empreendedor a apoiar a implementação e manutenção de uma unidade de conservação e proteção ambiental. E aí tem as regras na legislação, e depois tem a questão técnica que vocês entendem muito melhor que eu. Então, esse valor é um valor significativo, mas que não houve interesse, de uma forma geral, inclusive dos órgãos ambientais. Eu quero aqui fazer uma ressalva, eu falo a nível estadual, quando a gente às vezes faz uma crítica, talvez a pessoa que sente a crítica é do órgão local aqui, que não tem nada a ver com a situação, porque está numa cadeira hierárquica bem inferior a quem está lá em cima determinando. Então, não houve um grande incentivo. E dentro dessa linha, que eu coloco que não vai vir num outro também, se a gente não tiver os projetos elaborados e não tiver atento aos próximos investimentos. Vilmar, o município tem que nos municiar. Olha, vai ter um determinado investimento, esse investimento vai ter nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente que tem que, inclusive, verificar dentro dessa legislação aqui a questão do elevado impacto. Que investimento que vai ser feito aqui nos próximos tempos que vai ter um elevado impacto. Vamos correr atrás já
elaborar projeto e poder buscar tais recursos. Então, eu faço a colocação aqui no sentido que nós também precisamos, quem sabe, como poder público, aqui estimular, agradecer o trabalho de vocês, agradecer as ideias, agradecer os projetos, estimular que a gente leve adiante, porque senão nós vamos sempre ficar para trás, né? Sempre esquecidos. Esse é um ponto que eu queria colocar. O outro tópico que eu queria colocar é que quando a gente fala no TAC, e o TAC, na minha visão, eu entendo que talvez fosse mais proveitoso para nós nesse momento e de mais fácil acesso, e não sei se já procuraram ou não, mas se não procuraram, me coloco à disposição até para acompanhar ou para encaminhar, enfim, ou pelo menos para que escute a minha sugestão. Nós temos todo dia, toda semana, questões ambientais tratadas no fórum da nossa comarca. Isso é comum. Tem, se não me engano, as quintas-feiras que tem audiência ali, tem audiência ambiental de manhã à noite. E existe o TAC, que é o Termo de Ajustamento e Conduta, que é celebrado entre o Ministério Público e algumas pessoas que que foi entendido que cometeram alguma situação ambiental. Existe a questão da suspensão do processo, onde gera multa, e existe TACs onde existem multas previstas pelo não cumprimento de determinadas situações. E a destinação desse recurso, ela não depende de governador, de presidente, deputado, de vereador, não depende de nenhum de nós. Ela depende de que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina olhe um projeto, seja encaminhado para ele uma boa ideia e ele entenda que aquele bom projeto merece receber o auxílio de algum valor. Então, esse é um trabalho que vocês, se não fizeram, recomendo que façam. Porque muitas vezes também existem algumas multas que vão para o Fundo Nacional do Ministério Público e que não retornam. Nunca mais vai voltar para nós. Mas se tiver um projeto que naquele momento da destinação do recurso, enquanto está na mão, enquanto está sob a deliberação de quem está aqui na comarca, ali naquele momento é possível. E o projeto, pelo que foi mencionado por você, principalmente pela Flaviana aqui, com certeza atenderia muitos dos requisitos que eles exigem para poder, quem sabe, repassar um recurso para poder fazer o projeto ser colocado nos trilhos e começar a andar. Porque depois que começa a andar, depois que ele tem um resultado visível, aí a ajuda vem com mais força, né, inclusive de empresas e tudo mais. Então, eu queria fazer essa colocação para vocês nesse sentido. Existem valores que não é valor da classe política, não é valor do governo, porque o governo é assim. Douglas, nós aqui escutamos todo dia, tem recurso para tal coisa, e tem mesmo. E você manda o projeto e, às vezes, o município leva 3, 4, 5 anos para viabilizar uma creche, um investimento num posto de saúde, e não é diferente para ONGs e para entidades. Até acho que é mais complexo ainda para conseguir. Então, esses recursos que virão dentro dessa busca que a classe política pode ajudar, ela é importante, mas existe essa outra possibilidade que, quem sabe, permita o dia a dia do andamento dos projetos. Eu queria colaborar nesse sentido e agradecer a participação de vocês. Ótimo. Agradeço, Paulo, pela colocação, né? E realmente é uma... agora você falando, começou a vir à tona assim, várias situações que a gente trabalha com licenciamento ambiental, e a gente sabe que realmente existem muitos passivos ambientais que estão em julgamento, né? E também existe realmente muitos termos de conduta, de ajuste de conduta, né? Então, a gente tem que ficar atento, principalmente a esses novos empreendimentos que vão vir, né? Como supermercado, como crematório, que até teve audiência, né, recente com relação a isso, né, para ver, né, em que pé está isso, porque a gente tem uma questão que também se chama compensação ambiental, que quando você faz um EA-RIMA, como você faz um EAS, né, conforme a situação, você tem que fazer uma compensação ambiental pelo impacto causado, que é o que aconteceu com o West Rock, né? Então, essa compensação ambiental é monetária, né? Só que ela tem que ser aplicada em fins de uma área, né, digamos assim, de auxiliar no impacto gerado, né, principalmente na mesma bacia hidrográfica, né? Então, todos esses investimentos que vêm para a nossa região, a gente tem que estar atento. Eu acho que, para nós, é um grande aprendizado também isso tudo, e eu acredito que, com o apoio, né, de vocês aqui também, né, e também da população em geral, a gente consegue levar isso adiante. Tá certo? Obrigado. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu só gostaria de cumprimentar Douglas e a Flaviana
E o vereador Paulo Glinski muito bem contextualizou o assunto. Só nessa questão de recursos, em meados de março de 2018, eu havia formulado um requerimento encaminhando um anteprojeto de lei, solicitando ao senhor prefeito para criar o Fundo Municipal de Recuperação de Bens Lesados. Conversei agora recentemente com o Dr. Renato, e aproveitando a estada dele em Canoinhas, ele é muito interessado com as causas sociais, solicitar novamente ao prefeito que olhasse com carinho esse projeto, porque tem recursos a serem destinados a esse fundo, e esse fundo pode destinar, inclusive, recursos para esse tipo de projeto. Só que isso foi em março de 2018 e, claro, não vou questionar o porquê o Poder Executivo ainda não fez, deve ter algumas intervenientes no processo que talvez eu desconheça, mas, no meu entendimento, urge a necessidade de se criar, né, porque tendo esse fundo, e outros municípios já têm, né, recursos dessa natureza podem ser carreados para lá, porque tudo esbarra em recurso. E a sua preocupação, a gente já lhe conhece, a questão água, meio ambiente, quando formulamos o projeto da questão das cisternas, eu tenho reiteradamente falado nessa Casa de Leis, né, que nós vamos ter problema com água aqui, com certeza. Né, não só na diminuição da vazão, Flaviana, do nosso rio, que tem diminuído consideravelmente. Eu fiz alguns requerimentos com relação à recuperação das nascentes, estive no rio Água Verde também, verificando. Esse tipo de ação tem que sair do papel. Quando a gente fala aqui até na questão de um viveiro florestal, para repassar mudas, enfim, para estimular efetivamente, tá? Isso tem que sair e ir para a prática. Né? Cumprimentar o nosso secretário de Meio Ambiente, que fizeram a limpeza do rio, né, esse final de semana, retiraram uma tonelada de lixo. Quando o rio estava mais baixo, vereador Chico, talvez fosse até mais fácil de fazer isso. Então, a questão, eu sempre falo, a sair da retórica para a prática tem uma distância. E quando a gente vê a empolgação de vocês, a gente fica bastante satisfeito nesse processo. A vereadora Norma já pediu o projeto para a gente dar uma verificada também, e essa Casa de Leis apoiar naquilo que estiver ao nosso alcance. Seria isso, muito obrigado. Mais alguém? Eu quero, Douglas, agradecer ao senhor e à Flaviana, né, por todo esse trabalho que é feito através do Instituto Conservar, porque está sendo pensado na população, não é algo, né, para o senhor exclusivamente, e certamente não há nenhuma remuneração por conta disso. É a demonstração do cuidado, do carinho, né, com o nosso povo, na verdade, com o nosso meio ambiente e, por consequência, com o nosso povo. Muito obrigado aqui pela sua presença, e coloco essa casa à disposição, né, naquilo que puder auxiliar, seja através da imprensa, através da nossa assessoria jurídica, através, como já foi dito aqui pelo vereador Paulo Glinski, pela experiência, pelo conhecimento, né, dos nossos colegas vereadores, né, que podem abrir portas e auxiliar o Instituto Conservar a poder, de fato, fazer com que esses seus projetos sejam executados e, por consequência, beneficiar a população de Canoinhas. Bom, nós só temos a agradecer, né, a oportunidade de estar aqui para poder explanar um pouco sobre os nossos projetos, e também nos pomos à disposição, né, do que a gente puder ajudar. Vai trazer, com certeza, a vereadora Norma, né, o projeto, né, para vocês ficarem a par do projeto, também o estatuto também do Instituto, né, para também conhecer um pouco como que é o Instituto, porque tem que estar tudo, né, um Instituto ele tem que estar tudo em ordem, né, para poder concorrer também a recursos, né, e a gente está em ordem, está tudo certinho, né. E com relação também à Fundação do Meio Ambiente, o que a gente puder ajudar, né, de acordo, né, com a nossa puder dar a nossa contribuição, também a gente está à disposição, tá certo? Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão projeto de lei 126/2019, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. Uso do Parque de Exposições pela Associação Clube Canoinhas Bike Team para a realização de evento nos dias 16 e 17 de novembro de 2019,
Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado, segunda votação, projeto de lei 125/2019. Coloco em segunda discussão, projeto de lei 123/2019, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Cessão de horas máquina e material, Lascão e Cascalho, em favor de Sítio Esmeralda, com a emenda corretiva modificativa. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação projeto de lei 123/2019. Coloco em primeira discussão projeto de lei 128/2019, que estabelece o horário de funcionamento das farmácias e drogarias do município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, na verdade, o que vem no texto da lei, que estabelece o horário de funcionamento das farmácias e drogarias, pela leitura do projeto, ele, na verdade, que ele cria um regime de plantão, né? Bom, eu faço a colocação para Vossa Excelência pelo seguinte. Circulou aí na imprensa semana passada que a Câmara iria votar o projeto que iria permitir aí que as farmácias pudessem funcionar à noite, enfim, em regime de plantão. Eu dei o parecer favorável na Comissão de Justiça e Redação, até porque, embora entendo que é até discutível a questão jurídica desse projeto, mas para que não corra risco de daqui a um pouco não ter uma farmácia funcionando daqui uns dias e alguém venha dizer, olha, não está funcionando a farmácia porque a Câmara não aprovou determinado projeto. Mas eu queria colocar para reflexão de Vossas Excelências uma situação e dizer que esse projeto, antes da segunda votação, ele merece uma explicação técnica melhor, pelo menos para mim. De repente, a inteligência, a capacidade de Vossas Excelências já tem todas as dúvidas suprimidas, mas eu queria colocar alguns pontos para reflexão. Primeiro, o projeto fala que está promovendo uma adequação em razão da Lei 13.874 de 2019, que é a Lei de Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. Essa lei, no artigo 3º, eu vou falar mais ou menos, eu não tenho o texto exato aqui, mas só pela memória, no artigo 3º, ele garante como direito de todas as pessoas naturais ou jurídicas desenvolver atividade comercial em qualquer horário ou dia da semana, em qualquer. Isso é um direito do comerciante, é lei federal, foi agora de pouco tempo atrás e foi amplamente divulgada. Bom, na justificativa também fala que está sendo adotado o regime de plantão nos moldes da Lei Federal 5.991 de 1973. E fala que o artigo 59 desta lei faz menção ao artigo 59 desta lei, tanto na justificativa faz essa menção. Embora a documentação que veio junto com a justificativa, ela pula do artigo 25 para o artigo para o final depois de 59, até se não me engano o artigo 59 nem está presente. Mas, enfim, estou colocando essa situação para Vossa Excelência pelo seguinte: hoje o regime é da livre concorrência. O regime hoje é livre concorrência. Em 1973, os mais jovens aqui não vão lembrar, mas na década de 80, até uma parte da década de 90, funcionava o sistema de plantão nas farmácias de Canoinhas. Uma grande parte dos municípios assim funcionava. Tinha aqui a farmácia A Laje, tinha outras farmácias aí mais antigas, você chegava no domingo ou fora do horário, tinha uma plaquinha lá, hoje a farmácia de plantão é fulano e tal.
e você se dirigir até aquela farmácia. Olha, eu não sei até que ponto foi a conversação e o entendimento. Ninguém me falou nada sobre esse projeto, eu não recebi explicação nenhuma do executivo, eu não participei das conversações entre quem elaborou o projeto e os farmacêuticos. De repente teve essa necessidade, talvez isso é o entendimento até dos proprietários de farmácia, não sei, mas eu quero dizer assim que eu vejo como uma incongruência. Existe a liberdade de comércio, pode funcionar em qualquer horário, mas nós vamos criar o regime de plantão, e daí no regime de plantão então só pode funcionar o A, o B naquele dia não vai poder fazer. Tudo bem, essa é uma definição dos comerciantes, mas isso é algo que tem que ser tratado por eles, isso é uma deliberação deles. A lei municipal, ela não pode criar um impedimento, até porque se fizer caso exista um acordo entre comerciantes, olha, nós vamos fazer um regime de plantão, o vereador Paulinho no final de semana que vem a sua farmácia que abre, na outra final de semana do vereador Célio, e na seguinte é do vereador Coronel Mário. E Vossa Excelência quiser abrir naquela semana que o vereador Coronel Mário abriu, o senhor pode abrir, não tem lei para impedir. Então, nesse ponto, eu não consegui entender o espírito da lei. Eu não consegui entender. Talvez a minha inteligência não seja capaz de entender os detalhes, até por não ter participado, quem sabe, da negociação. Não ter participado do diálogo. Talvez precise fazer, talvez seja um entendimento com os comerciantes. Mas eu ainda não consegui captar o espírito do projeto. Eu vou votar favorável na primeira votação, mas quero ter, pelo menos da minha forma de entendimento, uma explicação mais detalhada, até quem sabe conversando com comerciantes, conversando com comerciários, enfim, para que a gente saiba dessa situação. E depois disso votarei na segunda votação. Caso contrário, se precisa ser urgentemente, na segunda votação vou me abster, porque eu não consigo entender. Nós estamos regulamentando com uma lei que dá liberdade de comércio, mas estamos criando uma regra para um artigo de uma lei de 73 que criava o sistema de plantão. Na minha visão, não bate a tese, não bate a forma de fazer o projeto. Mas vou votar em primeira votação, quero colocar essa situação aqui publicamente, e o Executivo com certeza nos procura para explicar aí as razões do projeto. Vereador Paulo Glinski, eu creio que vou solicitar ao vereador Paulinho fazer a leitura do projeto, embora na leitura não tem todas essas explicações, como Vossa Excelência disse, né, para ter essa compreensão real do projeto de lei, mas basicamente aqui está, porque é um rodízio. Se eu entendi... Senhor presidente, se me permite. Só um pouquinho, vereador Vilmar, já lhe concedo a palavra. Se eu entendi, hoje não há nenhuma farmácia que se disponha a abrir 24 horas. Por conta disso, essa lei vai obrigar um rodízio entre todas elas, estabelecendo que no dia tal, farmácia tal, e assim, né, sucessivamente. Isso é o que eu entendi do projeto de lei. Mas eu concedo a palavra ao vereador Vilmar, o vereador Paulinho fará a leitura do projeto, e nós devemos sim chamar aqui para a comissão, é um interesse do Executivo, da Secretaria de Saúde, para que esse projeto seja aprovado o quanto antes. Então, ela que vem até essa casa, até as comissões, né, se for necessário também que a gente chame alguns proprietários de farmácia, para que a gente tenha com maior clareza o objetivo desse projeto de lei. Senhor presidente, eu entendo perfeitamente as dúvidas do vereador Paulo Glinski. No dia em que eu dei parecer na Comissão de Finanças e Fiscalização, eu também estava com essa dúvida, e eu acabei ligando para um proprietário de farmácia, que ele tem 2 farmácias aqui no nosso município. E a dificuldade deles é que 24 horas, nós já temos a lei que ampara. Eles têm essa liberdade, muito bem colocado por Vossa Excelência. Pode ficar aberto 24 horas sem nenhum problema. O problema é que, de uma altura em diante, o custo da manutenção desta farmácia aberta não compensa, né? Isso é o que eu ouvi de um proprietário, que não sustenta, não tem manutenção. Além de tudo isso, ainda corre mais um problema: a segurança.
né? Uma farmácia aberta em certas horas da noite, em alguns certos momentos. E isso eu estou respondendo ao que esse proprietário de 2 farmácias aqui de Canoinhas me relatou. Ainda o risco da segurança de estar com as portas abertas e correndo o risco ainda de madrugada correr o risco de ser assaltado, ou sei lá, o que pode ocorrer nesse tempo aí durante a madrugada. Um horário onde a cidade está basicamente deserta, as pessoas estão dormindo e pode ocorrer muita coisa. Mas principalmente também por não se autossustentar naquele período, porque tem que ter um farmacêutico de plantão, tem que ter um farmacêutico formado para poder fazer o atendimento, porque vai demandar de receitas em certos momentos que são receitas que somente o farmacêutico pode fazer a venda e a autorização disso. E não estavam se entendendo entre o segmento farmacêutico de que alguém queira assumir esse cargo. Então, nesse sentido, é que eu entendi que o executivo acabou tendo que forçar um pouquinho a barra para que haja uma distribuição entre os farmacêuticos do nosso município e dividir um pouco com cada um deles dentro do segmento. Talvez um faz uma semana, outro faz outra, enfim, não sei de que forma vai ser feito, mas vai ser através de decreto. Depois o executivo vai estabelecer, e com toda certeza eles já tiveram algumas reuniões, já ocorreu algumas reuniões, pelo que esse proprietário me passou, e não se chegou-se a um entendimento. E nesse período aí, hoje nós temos farmácia aberta até meia-noite, atendendo. Na sexta-feira, ainda um familiar meu precisou de um medicamento, era muito próximo, até foi fechada a farmácia meia-noite. Esse familiar meu esteve lá e foi atendido. Mas meia-noite fechou. Daí da meia-noite às 8 horas da manhã não tem nenhuma farmácia que esteja funcionando. E esse é o problema. Nós ficamos desprotegidos de uma farmácia que faça o atendimento nesse período. Em função disso, é que esse projeto acabou vindo para cá e que autorize o executivo a, então, através de decreto, pedir para que pelo menos uma, né, faça a abertura, como foi muito bem exposto e colocado por vossa pessoa, que nós tivemos aí até os anos 2000, um pouquinho antes, o rodízio de farmácia, que a gente chegava lá, estava lá, a farmácia tal de plantão, um telefone e tal, e assim por diante. Então, é nesse sentido que esse projeto acabou vindo para cá. Os farmacêuticos já se reuniram, já discutiram e não chegou-se a um consenso em função disso. É a informação que eu tenho de um próprio farmacêutico, inclusive não foi nem do Executivo Municipal, foi de um farmacêutico que contém 2 lojas aqui na cidade. Muito obrigado. Projeto de Lei 128 de 2019. Estabelece horário de funcionamento das farmácias e drogarias do município de Canoinhas e dá outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecido como horário permitido de 24 horas, de segunda a domingo, bem como em feriados, para o funcionamento normal das farmácias e drogarias no município de Canoinhas. Artigo 2º. O município observará o horário de funcionamento das farmácias situadas no centro da cidade de Canoinhas e não estabelecerá o horário de plantão, em atendimento ao artigo 56 da Lei Federal número 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Parágrafo 1º. Todas as farmácias do município de Canoinhas, integradas ao sistema, ficam obrigadas a divulgar a farmácia plantão, mediante placa contendo nome, endereço e telefone, que será fixada em local de fácil visualização. Parágrafo 2º. O plantão, em horário a ser definido pelo município, será realizado em observância ao sistema de rodízio, nos termos do artigo 56 da Lei Federal número 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e será regulamentado por decreto. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Senhor presidente, só o vereador Paulinho puder fazer rapidinho a leitura de uma parte ali, e fica especificado ali, não estabelecerá regime de plantão. Tem um artigo ali que agora me falta aqui a memória para o número dele. Sim. Não estabelecerá. O município observará o horário de funcionamento das farmácias situadas no centro da cidade de Canoinhas e então estabelecerá o horário de plantão. Então estabelecerá. Vai estabelecer.
Senhor presidente, a gente precisa conversar com o Executivo, porque nós temos uma lei que é de minha autoria, de Vossa Excelência, vereador Coronel Mário, aprovada por toda a edilidade, aguardada pela comunidade, que é aquela que proíbe o consumo de bebida em via pública, que falta regulamentação, que não é uma coisa difícil de fazer, dá para a gente fazer numa tarde e bem tranquilamente, faz bem feita a regulamentação, e nós vamos aí, Tenente Coronel Sacinski, ter um número muito grande de diminuição de ocorrência no nosso município. Agora, nós vamos criar um plantão por uma regra municipal com base numa lei de 73, dizendo que nós estamos regulamentando uma lei, a lei de 2019, que declara os direitos de liberdade econômica. É uma incongruência. Essa definição, essa deliberação tem que partir dos comerciantes. A lei municipal vai ser aprovada. Eu não quero carregar a cruz de alguém chegar numa farmácia que está fechada de madrugada e falar porque o Paulo Glinski andou boquejando na Câmara e votou contra. Não quero isso. Eu quero dizer que essa lei e nada é a mesma coisa, porque não pode obrigar o comerciante a trabalhar se ele não quiser, e não pode proibir o outro de trabalhar se ele quiser. Então, o que nós vamos chegar lá na frente? Os comerciantes vão ter que sentar e entender que eles querem aderir ao regime de plantão, ou vai ser uma lei que não vai valer nada. E daqui uns dias alguém vai dizer, olha, o que esses vereadores estão fazendo na Câmara? Aprovaram o regime de plantão, fui comprar um remédio para dor de dente, na farmácia estava fechado, vocês não fazem nada. Então, essa colocação eu quero fazer para Vossas Excelências, porque esse é o espírito da lei que eu não consegui entender. Se os comerciantes não quiserem, essa lei não tem poder de obrigar. Horas. E nós não estamos mais no século retrasado que você diz, tem uma lei, você tem que trabalhar, porque senão eu bato na mesa, você vai ter que... Não é assim que funciona. Até porque tem agora, do mês de agosto, se não me engano, essa lei de declaração de liberdade econômica. Então, vou manifestar aqui. A leitura me deu mais dúvidas ainda. Embora muito bem feito pelo vereador Paulinho. Vou votar favorável, mas eu quero entender como é que houve essa conversação, os comerciantes vão aderir? Ou nós vamos fazer papel de bobo votando uma lei que não vai ser colocada em prática? Voto favorável e aguardo a explicação mais adiante, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite às colegas vereadoras Camila, Norma e Thelma. Boa noite aos colegas vereadores, canoenses, internautas. Senhor presidente, sempre que há uma discussão sobre se a lei de fato merece existir ou não, né? Primeiro ponto, quem é que resolveu fazer essa lei se não conversou com os farmacêuticos, né? Isso, não, pois estou dizendo que eu não sei porque eu não estava lá, né? E como ela pode se tornar polêmica, enfim, talvez nem ser utilizada, de repente poderíamos, inclusive, retirá-la de votação, vereador Paulo, né? Eu acho que discutir questão jurídica aqui com um vereador tão experiente nessa área, ninguém aqui é louco de fazer, né? Então, se há uma incongruência, se há uma dúvida justamente na questão jurídica, eu até não assinei esse parecer, eu acho que nós poderíamos retirar de votação e, de repente, amanhã buscar melhores informações e votar em primeira manhã, porque se é uma lei que no fim das contas não vai servir para nada, né, no português bem claro, eu acho que a gente também não tem que avalizar algo que não vai servir, né? Agora, se vier uma explicação técnica, jurídica, enfim, não, vai servir por causa disso, daí tudo bem, daí a gente, né, volta a votar ela em regime normal. Eu não sei, é só uma sugestão, né? Se os colegas acharem interessante, não vejo que tenha nenhum problema da gente retirar hoje, e se amanhã a dúvida já for esclarecida, já votamos amanhã novamente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Eu diria assim que ela está na pauta, né? O vereador Paulo, que tem as suas dúvidas, mas já colocou seu voto favorável, nós votarmos e darmos um exercício de 2 ou 3 sessões para votar depois em segunda. Até lá nós temos o tempo suficiente para discutir esse assunto,
E isso acho que foi muito importante, vereador Paulo, porque abriu um leque de discussão aonde vai movimentar, né, os empresários do ramo farmacêutico para que essa discussão realmente aconteça e nós possamos daí fazer em segunda votação de uma forma muito tranquila, equilibrada, com total entendimento tanto do lado do consumidor, daquela pessoa que precisa do medicamento, quanto também dos empresários do ramo da farmácia, que também vão expor muito bem toda essa situação, o porquê disso, o porquê daquilo, né? Então, deixo aí à disposição do plenário, obviamente, o presidente tem a liberdade de fazer isso, mas, de repente, temos aí 2 ou 3 sessões, vereador Paulo, para acabar de definir em segunda votação, que é a votação definitiva. Obrigado. Continua em discussão. Como há um pedido pela manutenção e um pela retirada, e há um empate, né? Eu creio, vou dar uma sugestão, eu creio que nós deveríamos manter a votação para o dia de hoje, e aí sim, chamar os interessados, Secretaria de Saúde, né, para que ela de fato explique se isso realmente há necessidade, eu creio que há, mas é aquilo que o vereador Paulo Glinski já deixou bem claro aqui. Essa lei vai ser aplicada? Na prática vai resolver alguma coisa? Há um acordo entre os empresários, entre os estabelecimentos, as farmácias? Por que disso? Né? Porque isso, o vereador Paulo Glinski é profundo conhecedor, né, dessa questão do direito. Então, não é qualquer um que está falando aqui, vereadora Camila. Então, realmente, nós vamos, no meu entendimento, nós deveríamos fazer o seguinte: votamos hoje e aí chamamos os interessados. Se eles vierem amanhã, parabéns. Se vier daqui 10 dias, vereadora Norma, daqui 10 dias. Se vier daqui 15 dias, esse projeto é em regime de urgência, eu compreendo. A única questão é que eu ouvi num programa de rádio dizendo, e aí esse é o cuidado que nós temos que ter, para que não sobre para essa casa dizendo a Câmara não aprovou a abertura, ou esse é o rodízio, né, conforme quem vai dizer o que vai dizer. Essa que é a questão. Quem vai dizer e o que vai dizer. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Vice presidente, mas tem que ficar bem claro que nós temos uma lei que dá direito a você trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 360 no ano, sem problema algum. Tranquilo, isso tem que ficar muito claro. Mas o que dá para entender é que eu entendi é que as farmácias não querem abrir porque vão ter prejuízo. Né? Isso é que eu estou entendendo. E a população que vai precisar dessa medicação, ela vai olhar o lado dela. Ela precisa da medicação qualquer hora do dia, como diria o Miguelito, inclusive à noite, né? Porque de fato é isso mesmo. O grande problema é à noite. E aí? Então, por conta disso é que eu mantenho a votação, mas nós vamos oficiar a Secretaria de Saúde, né? E se ela tem um acordo entre os estabelecimentos, ela que traga documentalmente aqui, comprove tudo isso, e mais do que isso, eficácia da lei. Essa que é a questão maior. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Não ia me manifestar, o assunto já foi bastante debatido, mas eu pesquisei, inclusive ontem, alguma coisa sobre esse horário de funcionamento, a questão que nós temos aqui, o livre exercício e tudo mais. E há alguns municípios que criaram legislação fixando horários, inclusive teve farmacêutico que entrou, eu vi algumas decisões de outros lugares, em que o município pode estabelecer horários de rodízio de plantão. Eu optei, na primeira votação, votar favorável, da forma que veio, e procurar dar uma aprofundada nisso, inclusive discutir, acho que a discussão é válida, porque tudo vem tendo muita reclamação da nossa população, que eles vão no PA, quando o caso é grave, o PA medica lá mesmo, um Buscopan, qualquer coisa, a pessoa vai embora, no outro dia ela pode buscar o medicamento dela. Agora, se você chega lá com uma dor de garganta e que o PA, um Buscopan, não resolve e precisa de um antibiótico, eu tenho que esperar a farmácia abrir. E tanto que eu fiz uma indicação nessa casa, vendo um requerimento
vendo a possibilidade de ter uma farmácia no PA ou a farmácia do município funcionar 24 horas. E a nossa secretária respondeu que isso não é viável, e óbvio que a gente sabe que não é viável e difícil. Mas, esse primeiro momento, eu acredito que o sensato seria nós votarmos da forma que está, e, de fato, diante de tudo que o vereador Paulo Glinski, Sua Excelência, colocou, e nos aprofundarmos e ver, de fato, que possamos regulamentar tanto a questão da bebida alcoólica como essa, aprovarmos de uma forma que ela seja regulamentada e que tenha aplicabilidade. Porque de nada adianta também a gente aprovar algo que não tenha aplicabilidade. Seria essa a minha sugestão, senhor presidente. Continuando a discussão. Não havendo mais quem queira discutir. Desculpa, vereador. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. Boa noite, vereadoras Norma e Camila. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à comunidade aqui presente, aos internautas, aos assessores da casa. Então, ouvindo todas essas falas, essas sugestões, e já conhecendo bastante sobre esse sistema, sobre os problemas que nós tivemos no passado. Nós tivemos por muitos anos a Farmácia Vital fazendo esse excelente trabalho, né? E agora, por vários motivos, não está mais fazendo esse trabalho. E quando discutíamos dias atrás, eu ouvi dizer que seria um sistema de plantão, mas que a farmácia ficaria fechada com um motoboy lá e com alguém dentro da farmácia. A minha primeira preocupação, quando eu pensei na questão das prescrições medicamentosas controladas, porque o motoboy não pode andar com ela e levar até a casa do cliente, nem a receita azul, nem receita branca, enfim. Ela tem que ser processada no ambiente farmacêutico, porque tem todo lá um regimento onde tem que ser cadastrado o CPF da pessoa, a medicação, né, a quantidade, então, enfim. Mas eu acredito que já se mudou essa ideia e eles vão fazer pretendem fazer um rodízio entre as farmácias existentes no município. Também sei que, a gente sabe que depois da meia-noite, a demanda de pacientes à procura de medicamentos, ela é pequena, e isso gera bastante custo para o dono de farmácia, o adicional noturno, as despesas diretas e indiretas, enfim, a gente sabe disso. Mas é que é impossível uma cidade de médio porte como Canoinhas não ter um estabelecimento farmacêutico atendendo durante toda a noite. O pronto atendimento, a obrigação dele é ter medicamentos injetáveis para dor, né, para febre, para indisposições gastrointestinais, casos mais graves vão para internamento, vão para tomografia, vão para exames. Até tinha uma portaria que estava obrigando as unidades de pronto atendimento, as UPAs, a terem os antibióticos principais, uma mini farmácia dentro das unidades. Mas, em detrimento à crise política e financeira no país, parece que deram uma trégua, exigiram que se tenha um farmacêutico lá, mas todo o elenco medicamentoso é impossível de se ter num pronto atendimento, até por uma questão de custo, né? E por outras razões que, se abrisse leque, aí o município não dá conta financeiramente de ter essa farmácia 24 horas. Isso é inviável e também não, já se diz unidade de pronto atendimento para trabalhar ali com os injetáveis e fazer os encaminhamentos para doenças urgentes e emergentes, para UTI, centro cirúrgico, enfim. É bastante preocupante e eu acredito que nós temos que estudar essa situação para que depois não sejamos culpados por tomarmos alguma atitude aí que venha a prejudicar a população canoinhense, e muitos idosos, muitas crianças necessitam de medicação diferente durante a noite. Nem a gente tem tudo em casa, né, que somos mais ou menos conhecedores daquelas medicações paliativas que podem ser usadas num caso emergencial. Então,
temos que ter um interstício, sim, temos que a retirada ou esse estudo, chamar o Conselho Regional de Farmácia, as pessoas responsáveis, para ver o que pensam, né, porque eles estão nesse meio, porque trata-se de uma situação bastante delicada. Era isso. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gil Bueno. Senhor presidente, atento às falas de cada um dos vereadores, o projeto fala nas farmácias do município, porque hoje nós temos farmácia nos bairros e até em distrito, né? Aí vai cair o rodízio, a lei tem que ser para todos. Aí, esse final de semana, a farmácia lá do Rio dos Pardos. Viu? Aí, farmácia da área central. Então, no centro da cidade. Só vai abranger a área central. Porque Sim. Isso. se a lei é constitucional, né, nós podemos votar tranquilamente. Agora, se já nem é constitucional, se existe uma lei federal e eles não vão ser obrigados, não sei por que vamos votar uma lei dessa, né? Mas se o jurídico diz que é constitucional, nós podemos votar tranquilo, daí eles que vejam se vai ser resolvido ou não. Uma informação aqui da assessoria da imprensa, que as farmácias abrem às 6 da manhã até às 0 hora. Então, é esse intervalo aí de 6 horas que a comunidade fica desassistida. Essa é a nossa preocupação aqui com relação à assistência da comunidade, né? O problema está nessa questão legal aí, se nós podemos obrigar, não pode, se o município pode ou não, mas, enfim, a Câmara está fazendo a parte dela, né? Nós vamos votar hoje e aí sim chamamos as partes interessadas ou envolvidas nessa questão para que tenhamos uma clareza maior com relação ao projeto de lei. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 128/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador Coronel Mário, proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 1007/2019, de autoria do Edil Coronel Mário. Quero que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Cíntia Miller Aguiar, secretária municipal de assistência social, solicitando adesão ao programa Vida Saudável, na modalidade Estratégia Brasil, Amigo da Pessoa Idosa. A iniciativa vai oferecer aos municípios capacitação profissional e kits de materiais para atividades físicas, culturais e de lazer para a população idosa. Os kits contam com itens como tapetes fitness, cordas de ginástica, caixas de som e jogos, entre outros. A expectativa é de que os benefícios da parceria cheguem a 460 municípios. Para consolidar a adesão, o município deve baixar no Sistema Brasil Amigo da Pessoa Idosa, SISBAP, o termo manifestação de interesse. O documento deve ser preenchido e assinado pelo prefeito e enviado de volta ao SISBAP. As inscrições estão abertas até o dia 2 de dezembro. Endereço para adesões segue no requerimento. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, tanto esse requerimento 1007 quanto o requerimento 1008, estou acolhendo a sugestão do senhor Etel Jacomel, que é o coordenador regional de educação do município. Existe esse programa, dos 5.500 municípios que existem no país, 460 vão ser contemplados. Eu acho que é uma boa oportunidade, e aproveito também para cumprimentar o nosso gestor Jusemar Jubans, que está fazendo um trabalho, inclusive, à noite, lá no estádio municipal, e já havia conversado com ele também da possibilidade de um estudo, projeto, alguma coisa nesse sentido de envolver as pessoas idosas. Se existe essa possibilidade, né, talvez o município nem venha a ser contemplado, mas é uma oportunidade também que acredito, se assim o Poder Executivo entender, o prefeito entender, de fazer a inscrição. Acho que a inscrição não custa ser feita. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Eu gostaria de parabenizar Sua Excelência Coronel Mário, porque é isso que o município precisa fazer. Tem que se inscrever em tudo que tiver e tem que acreditar, porque se 10 inscrições feitas, 9 não deram certo, mas uma deu, já saímos com um ponto positivo, e que tal isso seja o caminho para o sucesso.
tem que ser assim mesmo. Eu tinha lido algo sobre isso, mas eu não tinha ido aos detalhes, mas eu acredito que deve ser feita essa inscrição e, inclusive, a gente se colocar à disposição para auxiliar no que for necessário. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Em votação única o requerimento 1007/2019. Requerimento número 1008/2019, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Rafael Rotile Reder, secretário municipal do Planejamento, e ao senhor Dário Gravi Gonçalves, coordenador municipal de Defesa Civil, solicitando que o município de Canoinhas manifeste interesse em receber kits de transposição, pontes de até 12 metros da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Esses kits são resultantes das sobras das vigas de aço que serviram de sustentação da restauração da ponte Hercílio Luz e contemplarão 835 pequenas pontes no interior do Estado. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. O requerimento é autoexplicativo, também acolhendo sugestão que me apresentaram. Eu havia, vereador Vilmar, falado na questão de algumas pontes no Salto da Água Verde, que foram colocados tubos que, em questão de grande precipitação pluviométrica, não atende à demanda. Isso conforme relato de moradores. Eu não sei se 12 metros vai atender uma questão específica daquela ponte que eu fiz um requerimento, mas acredito que nós temos outras situações e se existe a possibilidade de adesão, 55 municípios, pelo que eu me inteirei agora há pouco, já manifestaram interesse. Então, acho que o município também pode... Nós temos situações que podemos receber esse material, são vigas de aço, enfim. Eu acredito que o senhor foi secretário de obras, que vai auxiliar, substituição, eventualmente, de algumas de madeira, substituição de algumas que têm tubos, enfim, pode ser contemplada aqui em nosso município. Por isso que eu estou apresentando esse requerimento. Seria isso, muito obrigado. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Parabenizar o vereador Coronel Mário pelo requerimento e pela indicação da solicitação desses kits, que são sobras da ponte Hercílio Luz. Eu acho que temos que pedir sim, né? Tem que ser requisitado. E claro, as pontes sobre o Rio Água Verde, que foram construídas duas, né, vereador Coronel Mário, nós precisávamos com urgência e foi a forma mais rápida que nós tivemos para solucionar. A princípio, conversando com a comunidade, pelo menos com as pessoas que eu conversei, para atender a demanda. Mas chuvas fortes, como aconteceu em Lages no dia de ontem, onde choveu 50 milímetros em menos de uma hora, aí às vezes algumas coisas são impossíveis. Mas, enfim, quero parabenizar pelo requerimento, e é óbvio que o município tem, e é necessário que se inscreva e que solicite e que peça para que nós sejamos contemplados com alguns kits destas pontes, que com toda certeza nós temos muitos lugares que precisam ser contemplados. Parabéns pelo requerimento. Obrigado. Continua a discussão. Talvez eu possa estar equivocado, mas eu creio que o senhor Dário Gravi já fez algumas visitas, o Darcy está confirmando, foram buscar dados, informações com relação a as pontes já existentes, e pela informação que eu tenho, vereador Coronel Mário, já foi encaminhado isso para a Defesa Civil. Inclusive algumas lá na Serra, eu até fiz uma orientação, porque no passado foi feito, já no governo passado foi tirada a localização via GPS, né, todos aqueles dados, e agora eles refizeram todo esse trabalho encaminhando. É óbvio que talvez a gente não consiga, né, termos sucesso com relação à vinda dessas pontes, porém, o trabalho foi feito. É isso que a vereadora Norma Pereira afirmou aqui. Pedir nunca é demais. A gente sabe que nem sempre é atendido. Mas eu creio que com relação a essa situação já foi feita a solicitação. De qualquer forma, né, é um documento, se ainda não foi, um documento que essa casa, pelo menos, demonstra o apoio nesse sentido. Muito obrigado.
Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Em votação única o requerimento 1008/2019. Requerimento número 1009/2019, da autoria do Dil Coronel Mário. Solicito que seja encaminhado ofício à senhora Rutiane Lotti, diretora da Escola de Educação Básica João José de Souza Cabral, parabenizando a direção, professores, funcionários e alunos pela brilhante organização da 7ª Feira Pedagógica Viver Bem na Escola, com exposições de belos trabalhos e apresentações artísticas e culturais, representando todas as regiões do Brasil. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. se o vereador autor permitiu, gostaria de assinar junto, porque realmente foi um dia emocionante lá, foi tudo maravilhoso. Autorizado, qualquer vereador que quiser assinar, por favor, fique à vontade. Eu também gostaria de assinar. Mais alguém deseja? Toda a edilidade, pode ser? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento 1009/2019, de autoria de toda a edilidade, permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 1009/2019. Requerimento número 1010/2019, da autoria de Dil Coronel Mário. Solicito que seja encaminhado ofício à senhora Juliane Seleme Bremer, presidente do Sindicato da Indústria do Mate no Estado de Santa Catarina, pelo honroso 3º lugar conquistado na 5ª edição do Prêmio Melhores Práticas Sindicais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, recebido no dia 7 de novembro de 2019. O Sindimate concorreu na categoria Comunicação, Produtos e Serviços, Relacionamento com Associado e Programas de Associativismo, com prática, indicação geográfica erva mate no Planalto Norte Catarinense. Motivo de muito orgulho para o Estado de Santa Catarina e ao município de Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Norma se o Pereira. vereador autor permitir, eu também gostaria de assinar junto, e até porque a Juliane está fazendo um trabalho extraordinário lá e levando o nome da nossa, de Canoinhas e da região, além, óbvio, da erva mate. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Com a disposição de toda a edilidade, e existem algumas pessoas que fazem trabalho diferenciado. Até o pai da Juliana Silvinho, se lembra, brincou com ela numa reunião que eu estava, dizendo que ela é turista em casa, dada em casa e na indústria, dada a dedicação dela, né, com relação aos assuntos que envolvem o Sindimate no Estado. Está mudando a cara dessa questão erva mate, a questão IG, enfim. É por isso que nós temos que fazer esse tipo de manifestação, porque é claro que grande parte da comunidade não tem conhecimento de todo esse engajamento da pessoa como a Juliane tem. É por isso que a gente reforça sempre nessa questão do elogio, da manifestação dessa Casa de Leis, porque nós representamos uma parcela da comunidade e realmente ela está fazendo um trabalho diferenciado, né? Ela tem conversado com ela, e não só nessa premiação, a nível de Fiesp, mas outras que estão vindo em função de todo um trabalho, né, dedicado dela, claro, da diretoria, mas principalmente por parte dela. Seria isso, muito obrigado. Indago a todos os senhores vereadores se gostariam de assinar junto ao requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam o requerimento 1010/2019, de autoria de toda a edilidade, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 1010. Requerimento número 1011/2019, da autoria de toda a edilidade. Solicito que seja encaminhado o requerimento parabenizando a Sociedade Beneficente Operária, em nome do seu presidente José Roberto Krischinski, extensivo a toda a diretoria, associados e colaboradores, pela excelente organização na realização da 65ª edição da Festa do Tiro, realizada em nosso município. As atividades promovidas pelo evento incentivam as crianças, os jovens e adultos a manter a cultura e a tradição do nosso município, na festa que é uma das mais antigas do Estado. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Votação única, o requerimento 1011/2019. Requerimento número 1012/2019, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Júlio Barra, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Para que continha, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Senhor presidente e demais colegas, com a concordância de vossas excelências e pela importância do tema, eu gostaria de fazer um requerimento verbal. Inclusive,
foi proposto e conversado com a Juliane Seleme Bremer, que é a presidente do Sindimat. Eu vou ler o ofício que ela me enviou e, na minha proposição, esse requerimento seria enviado ao presidente da SIDASC, ao deputado Valdir Cobalcini e ao deputado Carlos Chiodini, que são os deputados com os quais eu tenho vinculação e conhecimento, para que eles possam ajudar a intervir nessa questão. Cumprimentando-o cordialmente, peço a sua ajuda em relação ao selo de conformidade SIDASC. Este selo faz parte das boas práticas e de alimento seguro, implementado por este importante órgão de fiscalização sanitária do Estado. Para espanto e tristeza, recebemos hoje a informação de que a SIDASC vai extinguir esse selo, querendo deixar essa certificação para empresas privadas. A SIDASC é um órgão reconhecido tanto nacionalmente e internacionalmente como idôneo e altamente eficaz nas práticas fitossanitárias. Perder este selo significa que seremos comparados aos outros estados brasileiros sem nenhum diferencial competitivo nesta área, principalmente na exportação. É um retrocesso para o Estado, que qualificou profissionais e agora, que poderia expandir para outras empresas e setores, esta importante ferramenta de melhoria da qualidade alimentar, quer extinguir esse trabalho. Nos perguntamos qual o intuito e em que se baseia, pois as indústrias certificadas sequer foram avisadas e, quiçá, participaram destas reuniões. Então, eu conversei com a Juliane e ela vê com bastante preocupação essa situação e também a forma pela qual foi tratada, porque as empresas interessadas ou as que já possuem esse selo sequer foram chamadas para conversar ou sequer foi explicado o porquê dessa decisão, qual a viabilidade técnica dela, enfim, ninguém está entendendo de onde foi tirada essa decisão. E esse selo, como diz aqui, ela me explicou melhor, você ser avaliado por uma empresa privada é uma coisa, agora você ser avaliado pela SIDASC, que tem reconhecimento internacional, é outra história completamente diferente. E se o Estado empenhou dinheiro, empenhou recurso para que os profissionais da SIDASC pudessem fazer essa atividade, ou seja, nós estamos rasgando dinheiro, então. Né? Mais ou menos isso que foi a explicação da Juliane, que com certeza, Mário, é uma guerreira aí nessas questões, incansável defensora de tudo o que faz, e todos as indústrias, enfim, quem participa dessa questão está muito preocupada com essa decisão, porque internacionalmente, aos olhos da comunidade internacional, isso vai ficar, nós não teremos um diferencial que hoje nós temos, que é a questão desse selo da SIDASC. Então, eu já conversei com o deputado Chiodini, com o deputado Cobalcini, para que pudessem tentar agendar alguma questão lá na SIDASC e intervir para que esse importante selo aí não deixe de existir, porque esse é um diferencial, e é um diferencial, inclusive, de empresas nossas aqui de Canoinhas, então, por isso, nós temos que lutar aí para que isso não deixe de existir. Obrigado. Está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os requerimentos sobre o número 1013, 1014 e 1015, nos termos propostos pelo vereador Paulinho Basílio. Seriam para os 3 deputados. Eu gostaria de encaminhar para o... Eu acredito que a gente deveria mandar para aqueles que a gente tem contato, que seria o Vicente Caro Preso, Marcos Vieira, quem mais? Vereador Paulo Linsky, vereador Vilmar. Eu acredito que aqueles que a gente tem contato... Eu acho que o Scudelac tinha que ser, né? Maurício Scudelac, que tem raízes aqui. Júlio Garcia. Júlio Garcia também, Júlio nós Garcia. temos acesso. Então, que nós possamos passar uma relação de nomes, né, que o requerimento é o mesmo teor. Sim. Né? E aí, aqui já chegou no 1019. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Para que fique claro, eu não tenho nada contra nenhum deputado que lá está. Mas eu só não propus para todos porque tem deputado que, de certo, leu o requerimento, Canoinhas, então vamos jogar para o lado. Então, por isso que eu propus para aqueles que eu conheço, porque daí eu posso cobrar.
né? Pois é, mas acho que a tua colocação é muito bem colocada. Acho que nós temos que mandar para aqueles que nós temos acesso. Exatamente. Né? Que a gente consegue dar uma ligada lá e dizer, olha, deputado, está acontecendo isso, isso, isso. Viu o que se pode fazer aí? Está aí no requerimento, né? Porque aí vai facilitando. É só passar a relação, então, dos deputados a que devam ser endereçados os requerimentos. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação os vereadores que aprovam os requerimentos do número 1013 ao 1019, e se porventura houver mais alguma necessidade. Mas seriam de toda a idilidade, né? Isso. Toda a idilidade. Pode ser? Pode. E alguma adequação com relação ao número, nós podemos ver na próxima sessão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam esses requerimentos permaneçam como se encontram. Estão aprovados em votação única os requerimentos do número 1013 ao 1019. Que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho, se há vereadores inscritos para se manifestar sobre interesse pessoal. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas que nos assistem, público aqui presente, mais uma vez, boa noite. Quero parabenizar a comissão organizadora da grande festa, ali da Vila FUC, onde aconteceu e foi uma festa maravilhosa, né? Na pessoa do seu Gentil, do Alexandre, onde receberam todos de braço aberto e foi uma maravilha. Transcorreu tudo normal e a festa foi muito bem conduzida pela comissão organizadora. Estava falando ali nos requerimentos, deixei para falar nas explicações pessoais, que amanhã estarei também fazendo requerimento, mas a questão é sobre as mamografias que está acontecendo no município, né? Que a gente está achando um tanto quanto complicada a situação que está acontecendo. Estarei conversando com a secretária Zeneci amanhã, e amanhã estarei, então, elaborando para tirar algumas dúvidas. Lembro eu que em outubro do ano passado já aconteceu um pequeno transtorno a respeito dos mamógrafos, né, que estavam com problema. Esteve aqui a Rede Feminina, a senhora bem lembra, a vereadora Norma, né, elas comentando que bem no mês de outubro, que é o mês de tanta propaganda, tanta divulgação, de tanta preparação, tanto insistência, né, em mostrar como é que funciona para você ter, então, aí os preparativos para fazer a mamografia, coisa e tal. Eu acredito que de lá para cá pouca coisa mudou, vereador Sérgio. Não estou exagerando, mas acredito que alguns casos que chegaram até mim, e um que eu estou acompanhando, eu acredito que não está sendo conduzido da maneira que a gente esperava. Mas acredito que com a competência que tem a vereadora afastada, né, secretária de Saúde, Zeneci Drey, eu acredito que ela poderia até usar a tribuna para que viesse dar algumas explicações a respeito do que eu irei perguntar para ela. Né? Amanhã estarei. Pouco eu faço requerimento, mas eu procuro pessoalmente falar com a pessoa para tentar, então, que traga as explicações, né, de pedidos que a gente não vai lá simplesmente por ir, né, vereador Gil? A gente vai porque procuram a gente. E a gente vai lá para tentar ter umas explicações. E tem um caso que é um pouco grave, e eu quero, então, uma explicação dela, e acredito que ela, com sua competência e também com as funcionárias que conduzem, vai trazer para nós a solução deste problema que amanhã eu vou mencionar. Seria isso, senhor presidente. Antes de eu passar a palavra aos demais colegas, é só para comunicar aos senhores que amanhã a Câmara vai realizar uma sessão solene para comemorar os 30 anos da Estação Experimental da IPAGRE em Canoinhas. O evento será uma homenagem à história da IPAGRE no município e vai acontecer aqui nessa casa, então, a partir das 19h30. Por conta dessa sessão solene, eu havia até conversado com a assessoria legislativa para que nós não tivéssemos requerimentos amanhã para votação, para que essa sessão também não se estenda. Serão inúmeros os homenageados, virão pessoas de Florianópolis, né, a menos que o plenário, então, né, decida e que a gente vote. Mas tudo aquilo que puder deixar para que a gente possa votar na segunda-feira que vem, vereador Chico Mineiro. Não, Célio, presidente, pode ficar tranquilo. Eu só irei amanhã para a gente trocar umas ideias e pode ser para a semana que vem.
Então, que a gente amanhã nós não teremos as explicações pessoais no final e nem a votação dos requerimentos. A votação normal, tramitação dos projetos de lei, com exceção dos requerimentos e das explicações pessoais. Mas, vereador Chico, com relação, o senhor fez menção à festa de ontem, a homenagear o seu Gentil, eu creio que, como das demais comunidades que fazem festa na nossa cidade, merece também um requerimento. Eu acho que o presidente, seu Alexandre, se não me engano, o novo presidente, mas enfim, que a assessoria legislativa busque a informação quem é o atual presidente, mas também o presidente honra, que é o seu Gentil, para que a gente possa, vereador Paulinho, fazer um requerimento homenageando, né, reconhecendo o trabalho que é feito por aquela comissão da igreja, porque, para quem esteve lá ontem, o seu Cláudio Sim estava lá, né, o Darcy, o Coronel Mário, o vereador Chico, enfim, quem estava lá viu a grandiosidade daquela festa. Ela hoje recebe pessoas dos municípios próximos, o pessoal de Major Vieira estava lá, de Bela Vista, o pessoal de Curitiba, né, que vem prestigiar a festa, vereadora Norma, para ver a importância daquela festa. Então, eu creio ser merecedor no requerimento. E se eu sei que nós não estamos mais na ordem do dia, mas se os senhores concordar, nós podemos encaminhar o requerimento, para não deixar para encaminhar semana que vem, e se houver necessidade, né, nós votamos, quem sabe na segunda-feira, mas eu queria que a redação desse requerimento fosse ainda no dia de hoje. Há essa possibilidade, senhores? Pode ser? Que seria um requerimento de autoria de toda agilidade. Mais algum vereador inscrito? Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Rapidamente, senhor presidente, eu não sei se os senhores receberam também, mas eu recebi um convite que amanhã, nessa Casa Legislativa, das 14 às 17 horas, estará sendo realizado o segundo seminário Santa Catarina Bem Mais Simples, etapa regional norte. Esse evento é promovido pela Corpo Bombeiros, Vigilância Sanitária, JUSESC, Instituto Meio Ambiente e SEBRAE. Eu acho que, dada a importância dessa discussão, né, transmitir à nossa comunidade, os senhores edis também, acredito que os senhores receberam, mas é uma discussão muito importante, né, que nós vamos desenvolver aqui nessa Casa de Leis, das 14 às 17 horas no dia de amanhã. Seria isso, muito obrigado. Também solicitar a assessoria de imprensa que faça a divulgação desse convite. Senhor presidente, eu gostaria rapidamente. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Senhor presidente, a vereadora Norma até já tocou no assunto, mas lendo aqui na íntegra a resposta da Celesc sobre a COSIP na área rural do município, acho que nós poderíamos, inclusive, usar o site da Câmara e nossas mídias, enfim, para ajudar a disseminar essa informação. São dois requerimentos. Um requerimento do prefeito, né, respondendo que já realizaram um aditivo do contrato no tocante à mudança dessa situação, de não ser cobrado na área rural, né. A Celesc informa que está cumprindo a legislação, né, e que a prefeitura deve fazer o chamamento dessas pessoas que ainda estão com essa cobrança nas suas contas de luz, né? Então, vou ler só um trechinho aqui do que a Celesc respondeu. Caso existam outros contribuintes com direito à isenção, nos termos da cláusula 4ª do primeiro termo aditivo, cabe ao município relacionar e informar a Celesc suas unidades consumidoras e previsão legal, pois estão em regime de exceção ou não se enquadram na tipologia descrita na tabela classificação dos consumidores. Ou seja, a prefeitura tem sim a obrigação de encaminhar essa lista à Celesc, para que aí a Celesc faça a exclusão dessas pessoas que ainda estão recebendo a cobrança da COSIP nas suas contas, né? Então, se o cidadão chegar lá na prefeitura e alguém, não, isso aqui não é comigo, com a Celesc, não. A prefeitura tem essa obrigação de dar encaminhamento dessa situação, segundo o que consta aqui pela resposta da Celesc. Portanto, seria interessante que a gente difundisse isso, para que, caso essa lista
que, segundo o requerimento, a resposta do prefeito Beto Passo, uma lista já foi encaminhada, mas caso essa lista ainda não contemplou todos aqueles que têm direito à isenção, que essas pessoas procurem a prefeitura, enfim, a Secretaria de Planejamento, se não me falha a memória, para que, né, um a um, aqueles que ainda estão sofrendo essa injusta cobrança, que possam aí ser, de fato, dar fim aí nessa situação. Então, eu peço ao nosso assessor de imprensa para que utilize os nossos meios aí de divulgação para que aqueles que estão sofrendo ainda possam ter essa situação resolvida. Obrigado. Eu havia, até porque a última sessão foi em outubro, e no outro dia o senhor João Ionir, me ligou e esclareceu essa questão. Por quê? Porque ela tem uma classificação por unidade consumidora. A nossa lei, ela previa que não era cobrada na área rural. Ocorre que na área rural, nem todo mundo é agricultor. Por exemplo, o vereador Paulo Glinski tem uma chácara lá. Ele não é produtor rural, ele tem uma chácara. E ela não se enquadra nessa questão da isenção, né? Agora, vereador Chico Mineiro, tem, por exemplo, tem um comércio na área rural, mas é comerciante, ele se enquadra numa outra questão. Então, por isso é que tem essas exceções aí, e aí aquele que de fato é produtor rural, que mora lá em qualquer comunidade do interior, e que está sendo cobrado, esse nome é que tem que ser enviado, porque ele é produtor rural. Então, a lei talvez faltou aqui, porque nós colocamos apenas na questão territorial, né? Faltou de colocar a questão da classificação dessas unidades consumidoras. Por isso é que tem dado essa situação, né? Por isso que a gente diz, não está sendo cumprida a lei. Não, está sendo cumprido na questão, basicamente, por conta disso, dessa classificação que eles não têm. Não sei se o vereador Chico Mineiro teve essa compreensão, né? Mas o que o vereador Paulinho está dizendo, realmente isso é importante. E aqui eu até determino a secretaria, a assessoria de imprensa, buscar esses dados reais e que seja divulgado. E, inclusive, até no seu programa, Biluca, né, ter esse esclarecimento para as pessoas compreenderem. Não é porque eu tenho uma chácara lá na Barra Mansa, nós colocamos perímetro rural, é que eu não vou pagar. Não. A questão é essa. Ela é residencial. E aí, por isso que está sendo cobrado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidónio. E só contemplando aí toda essa fala, trazer ao talão de luz, né, para que possa ser pego o número da unidade consumidora, porque isso é o mais essencial. Não adianta nós falarmos, não adianta nada se não trouxer o número da unidade consumidora, porque é ali que vai realmente isentar mesmo, vai ser digitado e vai isentar. Então, a importância de que venha a unidade consumidora, traga o talão de luz para que seja, então, com esse talão realmente feito o que é preciso ser feito para ser retirado, né? Que a ideia inicial é que nós não cobrássemos dos produtores rurais. Essa é a diferenciação, né? Então, se eu tenho uma chácara lá, não sou produtor rural, né? Com base nessa proposta. Mais algum vereador? Senhor presidente, só para completar. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Um exemplo aqui, a área rural. O cara tem um comércio ali, madeira. Ele tem que pagar a COSIP. Estou entendendo que seja assim? Dessa forma, sim, porque ele não é produtor rural. Por exemplo, mas alguma coisa não foi dessa forma. Que ele fica bem confuso. Um exemplo, o Mercado Dranca, ele tem um comércio lá e ele é um produtor rural e tem um comércio. Então, ele vai... Mas depende... porque às vezes dentro da mesma propriedade você tem duas ligações de energia. Aí é que está. Mas eu não sei de tudo, não estou aqui para esclarecer tudo. Mas a informação que eu recebi é essa. Mas o importante é que, por isso é o papel fundamental aí da assessoria da imprensa, buscar as reais informações e repassar para a população.
Né? Porque se lá o Dranca tem um mercado, ele tem um comércio. Mas ele é A unidade produtor rural. consumidora dele é comércio. Essa é a diferença. O senhor entendeu? Ah, mas dele tem uma estufa de fumo. Sim, na unidade consumidora de produção de fumo ali, ele se enquadra nessa questão da COSIP, na isenção da COSIP. Pois é, mas isso hora nenhuma foi falado até agora. Eu não escutei isso. Então, é por isso que chegou essas informações. Diz que nós, através daquele requerimento, são essas as informações que estão chegando nessa casa para esclarecer por que ainda persistem algumas cobranças. Certo. Entendeu, vereador Chico Mineiro? Não é que não estão descumprindo a lei. Tem essa questão de classificação aí da unidade consumidora. Mais algum vereador? Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Eu gostaria apenas de fazer aqui a leitura do convite que nós recebemos do 3º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel PM Silvano Sacinski, do Capelão Tenente Coronel Odemar Groth, que tem a honra de convidar Vossa Excelência e família para participarem da missa em comemoração aos 59 anos de criação do 3º Batalhão de Polícia Militar, no dia 17 de novembro, domingo, às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei. Acho de extrema importância participarmos desse momento, afinal, precisamos pedir proteção para todos nós e principalmente para a polícia, porque ela protege a nós, o nosso patrimônio, enfim, todos nós, que todos tenhamos sempre luz e sabedoria para tomar as decisões corretas nas melhores horas e para que as coisas fluam da forma que a gente queira. É importante esse momento. Obrigado por lembrar da gente, Coronel. Eu também gostaria de agradecer o convite, eu faria ainda a leitura no final, mas muito obrigado, vereadora Norma Pereira. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outro para o dia de amanhã em horário regimental. Viu?